Nós temos que ter presente, no início da nossa conversa aqui, temos que ter presente que a nossa vida, a vida de qualquer ser vivo, ela nunca é estática, ela é mutável, ela se diferencia a cada momento, ela é dinâmica e ela quer o novo. É um princípio da vida, é um princípio do nosso funcionamento vital, o diferente, a mutação, a novidade, a experiência. E existe uma estranha coisa no nosso inconsciente que nos tira deste princípio vital operativo de crescimento, de mudanças, de ganhos, e nos coloca numa eterna repetição de coisas a vida inteira. Então nós temos que estar atento para isso. Não falo da resistência, digamos, a pequenas coisas. Falo da resistência ao crescimento, da resistência a ser mais feliz, da resistência a estar muito melhor, a resistência de ganhar a vida em um modo superior. Eu estou me reportando a essa questão aqui, certo? Então, vamos fazer 3 passos importantes aqui. Primeiro, o que é a resistência? Primeiro passo, certo? A resistência, na verdade, é uma motivação interna a não fazer ou a fazer de um certo modo. A resistência não é só não fazer, mas, sobretudo, é fazer do modo que eu quero fazer, do modo que eu acho certo, do modo que eu estou convicto, do modo que eu aprovo, certo? Então, todas as coisas que estão dentro daquele universo da minha convicção, da minha moral, dos meus valores, dos meus costumes, eu as faço, eu as repito, eu as aprovo, eu as adoro, mesmo que me leve a um beco. Ou então a resistência é um opor-se até radicalmente a fazer aquilo que dá o resultado, aquilo que dá a saúde, aquilo que dá o bem-estar. É uma posição feraz, ferrenha, certo? Então, a resistência, vejo, não é um fato, digamos, que a pessoa controla conscientemente. Ela é uma motivação a fazer de um certo modo, ou a não fazer, repito, certo? Então, existe um piloto interno, um motivador, que me leva a uma fixidez e a uma repetição, certo? Existem 2 tipos de resistência que se pode conversar assim, e eu prezo por um aqui. A resistência na psicoterapia, por exemplo. A pessoa tem um problema sério, psicoterapia, psicanálise, certo? Problema de saúde orgânica, saúde emocional, problema de relações, de rupturas, problema de economia, de perdas, e ela resiste a mudar a atitude, porque aquelas perdas, aquela doença, aquela ruptura de relações, aquele mal-estar, ele é sustentado milimetricamente pela postura da pessoa. Ela preza, ela defende hábitos, defende moral, defende costume, defende ideologia, defende afetividades e não se dá conta que aquilo leva à bancarrota. E na psicoterapia, o psicoterapeuta deve ser um grande estrategista para desarmar as resistências do cliente, desarmar as defesas do cliente, certo? Então, é uma resistência que você quer ajudar a resolver o problema, até é simples, é fácil, mas a maioria das pessoas resistem terrivelmente para manter-se nos modos que elas estão. Não é que elas querem o problema, elas querem manter a atitude, a postura, o hábito, a comodidade, certo? Elas querem manter aquilo que elas já estão habituadas. Elas não querem a doença e não querem as perdas, mas não querem soltar o osso no outro lado. Então essa é a resistência em psicoterapia. Existe já uma velha frase dos psicanalistas famosos e sérios que disseram que a análise dura até que durar a resistência.
porque é assim que terminar a resistência, que a pessoa se dispõe a fazer o que tem que ser feito, se dispõe a acompanhar o fluxo da vida, a análise não tem mais sentido, porque então a pessoa anda sozinha, certo? Mas eu aqui me refiro muito mais hoje à resistência ao crescimento. A resistência a você ter uma empresa que funciona, resistência a ter uma profissão que funcione, que dê um fluxo bom, a resistência a ter relações inovativas, que dê força, vitalidade, alegria, harmonia, a resistência a ter uma criatividade contínua e não ficar repetindo as coisas eternas. Então nós temos uma resistência em psicoterapia, que ela se refere pontualmente a um problema, que sempre quem vai à terapia leva a um problema, e eu defendo o problema, e a resistência ao processo de crescimento. Gente, nós sabemos disso, vocês sabem disso, talvez até para me ensinar, nós somos um projeto aberto, que podemos ter tudo mesmo, da saúde perfeita, do equilíbrio emocional, do dinheiro no bolso, do amor, da harmonia, de tudo. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso funcionamento vital, ele é um fluxo dinâmico a buscar o melhor e alimentar-se do melhor. A nossa vida não se alimenta da repetição, nós a fazemos até em grande escala. Mas a nossa vida se alimenta da novidade, do prazer da novidade, da conquista, da vitória. Ela não se alimenta do estático, não se alimenta da repetição. Então observe que o que se perde nessa resistência? Resistência à mudança, resistência ao crescimento, que eu estou falando aqui. Você perde o tempo da tua vida. Porque você podia ter feito 1001 ação diferente, você não faz. Porque você sagradamente repete e acha que está certo. Você podia ter resultados econômicos diferentes. Você podia ter a sorte conspirando a favor. Você podia ter uma saúde maravilhosa e você não a tem de repente. Você pode ter um equilíbrio emocional fantástico. Isso é, nós perdemos o tempo, perdemos as oportunidades e perdemos o crescimento. O que se faz num trabalho que eu luto com unhas e dentes para ajudar as pessoas? É criar a mobilidade da busca do que dá resultado, do que funciona, do que dá sucesso. Mas nem sempre, ou quase nunca, esse resultado, essa atitude é aquela que você tem na cabeça. O que nós temos na cabeça, às vezes, é um conjunto de estereótipos, de variáveis estabelecidas, que não dão essa passagem. Então, a luta, por exemplo, do curso Voo da Águia, a luta da terapia de autenticação, certo? Ela é uma luta para dar a mobilidade à pessoa, para dar o desprendimento, para dar o desapego, para ousar, para ter a coragem, para ter a iniciativa, para ser criativo. Então, recolocar a pessoa no eixo da vida é restituir-lhes essa dinâmica aberta à inovação. E se nós analisarmos de um modo mais profundo, façam vocês sozinhos isso, vocês vão se dar conta que nós somos fixos e repetidores de muitas coisas, certo? Então vamos falar aqui, dar uma passada rápida de 3 dimensões da resistência. E depois, em seguida, eu vou dar a saída de como se resolve a resistência ao crescimento, certo? Então, 3 dimensões. Existe a resistência individual, pessoal, que é uma estrutura interna do meu inconsciente, feita de estereótipo, de complexo, de fixações morais, afetivas, familiares, sociais. São fixações, são programações que me induzem, que me impelem a fazer sempre a mesma trilha. Eu sou motivado, eu sou encorajado, eu sou assegurado que devo fazer aquela trilha e não outra. Então veja, essa estrutura interna, quase sempre inconsciente, ela é uma dimensão de resistência pessoal. Sou eu que sofro essa impulsão, que sofro essa indução, que sofro essa motivação, que sofro esses bloqueios, certo?
Então, existe essa dimensão de resistência que é a resistência pessoal, certo? E essa resistência pessoal, ela faz gerar todos os mecanismos de defesa. Por exemplo, eu acuso os outros, eu projeto meu problema nos outros, eu racionalizo, eu justifico, eu ataco, eu faço muitos movimentos defensivos para defender-me do crescimento, para defender-me do novo, para não sair do status quo, para não sair do cômodo. Faço, inclusive, movimentos de agressividade. Crio até doenças, para não sair do conforto ou para não ousar desafiar a insegurança e o medo. Então, existe essa resistência que é de nível pessoal. E uma outra dimensão da resistência, que eu quero parar no terceiro ponto aqui, que é um ponto muito específico, é onde é que se alimenta a resistência? Quer dizer, num primeiro momento, se alimenta do meu mundo interno, das minhas memórias, certo? Que eu falei agora. No segundo momento, por que eu mantenho a resistência? Porque eu me alimento de ambientes físicos e materiais que não dão fluxo vital, que não dão mobilidade, que não dão motivação, que não aguçam a criatividade. Então, existem ambientes que nós construímos, que nós herdamos, que nós organizamos, que nós fixamos, que eles não são propensos ao crescimento. Vai desde os móveis que você usa, das roupas que você usa, que você tem o hábito de usar sempre as mesmas tipo de coisa, tipo de moda, o modo como tu arruma a tua casa, o ambiente do teu escritório, certo? O ambiente da tua empresa, o ambiente físico próximo, que ele é, na verdade, uma peça externa dos teus estereótipos internos. Porque você não preza pela estética, você não preza pelo novo, você não preza pela beleza, você preza por um valor cultural, ou por um valor de tradição familiar, por um hábito, por uma fixidez que eu aprendi a gostar daquelas coisas. Então vejam que o ambiente físico e material, podemos falar do carro, podemos falar de todos os elementos que você possa imaginar agora, certo? Eles devem ser renovados assim que você se renova um pouco. Porque o ambiente físico, material, certo? Ambiental, ele pode me motivar à inovação. Ou ele pode me motivar à estaticidade. Então, se eu cresço com um negócio, se eu ganho dinheiro, se eu sinto uma mobilidade que vai bem, eu devo rapidamente refazer-me nas minhas coisas. De um modo criativo, de um modo mais funcional, de um modo mais estético. Por quê? Porque cada vez mais, se eu quiser a mobilidade, a criatividade, a mudança para o crescimento, eu devo nutrir-me daquele novo que eu construí, que eu adquiri, e que ele é um bem de passagem, parte de passagem. Tudo aquilo que você fixa, ou a maioria das coisas que você fixa, como eternamente aquelas, elas podem ser um princípio de estagnação. Por quê? Porque você muda, o teu íntimo muda, a tua essência muda, você é novo, você é diferente. E você quer alimentar-se dos mesmos ambientes, dos mesmos bares, do mesmo restaurante, do mesmo hábito de comida, do mesmo grupo de amigos, certo? Das mesmas coisas, dos mesmos filmes, se quiser. Então, observe que existe um universo que deve ser mantido móvel, assim como é móvel na minha vida, certo? Isso é formação, isso é conhecimento, isso é estudo, isso é cultura refinada. Jamais um ambiente é neutro, jamais uma imagem é neutra. Jamais um elemento físico, esse aqui, ó, ele é neutro. Esse aqui ganhei de um cliente esses dias, que ele me disse que quando fosse fazer as lives, as aulas, eu usasse o copo de cristal que ele me deu, certo? Então, o ambiente, as imagens, os fatores materiais não são neutros. E ali eu posso ter uma estratégia de incrementar o meu gostos novos, que me abre um horizonte de mobilidade, de crescimento.
E o terceiro ponto que eu quero parar um pouquinho mais aqui, uns minutos, que onde é que realmente se nutre em grande escala a nossa resistência às mudanças, nossa resistência ao crescimento. E aí nós vamos ter que entrar aqui naquilo que é os grupos de referências, as pessoas de referência. Eu sou testemunho disso que eu vou falar agora por vários ângulos. Eu tenho uma clínica em São Paulo fantástica, que eu sei que ela trata do mundo da droga com muita eficiência e com muita qualidade, certo? Mas o que acontece? Acontece que a pessoa vai fazer um tratamento sério, porque eles têm realmente uma metodologia e instrumentos fantásticos, e a pessoa se recupera, e a pessoa muda, a pessoa se sente diferente, ela se desintoxica, ela perde a motivação da droga, ela perde a vontade, realmente ela está bem, mas ela vai voltar no grupo de referência, certo? E o grupo de referência é o grupo de referência. Eu recordo quando fazia o meu estágio há muito tempo na Clínica Pineal de Porto Alegre, já citei em outras ocasiões isso aqui, o cliente chegava lá catatônico, paranoico, em 30, 40 dias ele se recuperava de fato, se recuperava. Só que ele volta para o grupo de referência. Então o que eu quero sinalizar para vocês aqui é uma coisa muito séria. O grupo de referência, quase sempre, grupos ou de amigos, ou de parentes, ou de familiares, ou grupos profissionais também, certo? Ele não é um discurso evolutivo. Então, se eu me movo para o crescimento, se eu começo a estudar um pouco, se eu começo a fazer um trabalho terapêutico, se eu faço o curso Voo da Águia, se eu começo a fazer um MBA que realmente ele é diferenciado, e eu me mantenho vinculado desavisadamente naquele grupo de referência de sempre, com os mesmos valores morais, com as mesmas fixações, com a mesma cultura, com a mesma ideologia, com a mesma religiosidade, eu não vou fazer mudanças. É isso que não é considerado. Aquele grupo pode ser maravilhoso, certo? Mas qual é a mentalidade daquelas pessoas, com todo o respeito do mundo? Qual é a mobilidade? Qual é o grau de crescimento? Qual é o grau de coragem? Qual é o grau de iniciativa? Então, o problema do grupo de referência é o maior sustentáculo da resistência. Porque a minha resistência pessoal, que eu coloquei aqui no primeiro item, que é a resistência das minhas estruturas, ela já foi programada dentro de um grupo de referência, certo? Com todo o amor e carinho que possam pensar. Ela foi programada ali, ela foi construída ali. A minha estrutura básica, no bem e no mal, certo? Agora, o que acontece quando eu volto, eu disse, desavisadamente, ao grupo de referência de braço cruzado ou de sangue doce? O grupo de referência, por acaso, ele me motiva a um voo de águia? Por acaso ele me motiva a ser diferente? Por acaso ele me encoraja a voar longe? Não. Mas não é uma questão externa, não é uma questão de palavras, não é uma questão de discurso, é uma questão de dinâmica interna, certo? Então, esses três elementos que estou falando aqui, a resistência pessoal, a resistência material e a resistência dos grupos de referência, se nós quisermos nos diferenciar como bem-estar, como saúde e longevidade, como economia, como sucesso empresarial profissional, como autorrealização, eu preciso repensar isso aqui, certo? E nos passos seguintes, que eu vou falar agora sobre qual é a saída para romper a resistência e começar a crescer, eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Mas é importante ter presente que uma das questões da resistência, inclusive na psicoterapia, resistência às mudanças, nem é tanto a pessoa em si, mas é as amarras que ela mantém. Porque observem, eu mantenho aquele amigo que ele pensa igual a mim. Pensava e pensa igual a mim. Eu mantenho aquele afeto
que ele pensava e pensa como eu penso. Eu mantenho aquele grupo de amigos que ele tem a mesma ideologia. Eu me mantenho vinculado à minha família sem fazer uma mudança interna de postura, porque assim eu amo, porque assim eu aprecio, porque assim eu acredito, certo? Então existem essa simbiose que não facilita o voo, a libertação, o grande passo do crescimento. Aí você vai me perguntar, o que nós fazemos com isso? Esse é um ponto muito sério. Mas vamos ver o que nós fazemos com isso. Que daí eu delineei aqui como se vence a resistência, certo? Como se vence a resistência? 4, 5 pontos aqui. Claro que eu não pretendo fazer uma mágica aqui. E não pretendo dar uma fórmula para você, que você peguei a fórmula do Dr. Isaías e no dia seguinte comecei a aplicá-la e ela deu certinho. As coisas não são assim simplórias. Eu sempre falo essas coisas. A tua questão individual, que é teus valores internos, teus estereótipos, teus complexos, tuas fixações, a tua moral, tua religiosidade, você vai ter que revê-la com um psicoterapeuta. Certo? Se é com uma sessão ou com 10, eu não sei. Mas você por um ato de boa vontade, por um ato de querer ser criativo, de querer sair das fixações que te levam à doença, a perder amores, a perder relações, a perder negócios, a perder oportunidade, a perder crescimento, vai te orientar com alguém que entenda do assunto. Hoje, em poucas sessões, meia dúzia talvez, você pode fazer uma grande passagem onde você pode, de fato, viver uma vida light, fluida, leve. Porque resistir é uma tensão, resistir é um investimento, resistir é uma apreensão, certo? Então, primeiro passo de como se vence a resistência, algumas bordoadas, você deve tratá-las junto com alguém que te dá os primeiros passos em psicoterapia de autenticação, certo? Segundo passo aqui, ó. Feito esse primeiro passo, se você não quiser fazê-lo, não faz, então esteja atento para o segundo passo. Negocia com você mesmo. Te dê conta que você é fixo, que você repete, amando o que você repete, achando certo, achando fantástico, dizendo inclusive, mas eu sou assim. Então você começa a observar as tuas repetições, a tua fixidez, a tua eterna réplica e negocia com você mesmo uma mudança, certo? Negociar a mudança no sentido de desmontar velhos hábitos, desmontar velhos vícios. Negocie com você. Porque eu te digo aqui e assino embaixo, a fixação é sempre perda. A repetição é lentamente, mas é perda. Ou rapidamente é perda, certo? Então, onde você é fixo, valores morais, costumes, estereótipo, não dá o compasso da vida. Então, no segundo ponto, negocie com você mesmo, discuta com a tua mentalidade e comece realmente a fazer mudanças, certo? Terceiro passo aqui para realmente romper a resistência para o crescimento. Gente, nós temos 1 milhão de oportunidades de conhecer ambiente, pessoas, comidas, bebidas, tudo. Te propõe experiências, te propõe os experimentos, te propõe a diversificação. Quer dizer, qual é o problema? É comodidade? É medo? É insegurança? O que é? Experimenta e volta. Um ambiente, uma viagem, um passeio, estar sozinho, estar com outras pessoas. Então, o segundo e terceiro passo, certo? Você vai
na verdade, te dispor a experimentar até aquilo que você não aprova, aquilo que você não gosta. Quantas comidas que disseram que não são boas, mas você experimentou a comida? Ou você vai pela prótese, pelo implante que te fizeram? Certo? Você não experimenta. Você, digamos que você teve uma lei de um casamento, lei profunda, cristalizada, deve dormir eternamente junto. Você ronca, você peida, você tem insônia, não importa, tem que dormir junto. Experimenta dormir sozinho. Uma noite, 2, 10, numa negociação amigável. Certo? Quer dizer, gente, a nossa oportunidade de vida é uma coisa fantástica, mas nós somos engessados. E nós louvamos as nossas amarras, o nosso gesso. Então, o terceiro passo, experimente o diferente, com seriedade, com responsabilidade, mas em todos os sentidos, certo? Faça um Natal diferente, faça uma Páscoa diferente, faça uma férias diferente, certo? Faça um churrasco diferente. Qual é o problema? Você não se permite? Ou o grupo de referência não permite? Porque você está sob condição. Você ficarem sabendo. Porque eu devo explicação. Porque para mim viajar eu tenho que telefonar. Eu tenho que dizer onde é. Entende? Então o terceiro passo da ruptura das resistências para as mudanças e o crescimento, experimente a vida num milhão de ângulos que você pode experimentá-la, certo? E o quarto passo aqui, observe. Quarto passo, a mudança de postura diante dos grupos de referência. Porque tem grupos de referência que nós não podemos destruir. Sabemos disso, né? Às vezes tem grupos sociais, tem grupos familiares, tem grupos parentais, tem outro tipo de grupo que eu não posso destruir, não posso cancelar abruptamente. Mas por que o grupo de referência ele é um braço violento para manter a minha resistência às mudanças? Até de modo imperceptível. Porque eu sou cúmplice. Porque tenho uma postura desde sempre. Aquele grupo me conheceu com aquele hábito, com aquele vício, com aquele nome, com aquele sobrenome, com aqueles erros, com aqueles acertos, com aquelas manias, com aquelas doencinhas, com aquele tipo de agressividade. Aquele grupo me conhece por nome e sobrenome. E eu vou àquele grupo de um modo ou de outro, igual de sempre. E quando eu tinha 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu não mudei. Então, aqui é um trabalho árduo a ser feito, certo? Porque não posso condenar os grupos, não posso acusar os outros de uma coisa que eu devo fazer. O grupo não vai mudar. Grupo de amigos eu posso mudar, posso inovar, posso, entender. Mas tem certos grupos que eles não vão mudar e que não vão tolerar. Então eu preciso buscar um conhecimento, um amadurecimento, onde eu mudo a minha postura, mudo o meu comportamento, mudo a minha estratégia, mudo o meu modo de me relacionar, certo? Eu amadureço. Eu cresço. Claro que aqui é um trabalho muito pente fino. Porque se um grupo de referência me reforça até as minhas doenças, até as minhas perdas econômicas, ou me reforça o ganho, por exemplo, certo? Se o grupo de referência me reforça um problema perdedor, é porque a minha postura encaixa. É porque a minha submissão, brigando, me submetendo, ela encaixa. Porque eu concordo com atitudes, com gestos, ou com sei lá o quê. Então, quando você fala de o grupo de referência tem que mudar a postura, você vai ter que estudar, conscientizar-te, amadurecer, criar
novos layouts relacionais, certo? Porque você, no teu silêncio, tu vai fazer as mudanças. Só que você vai ao grupo de referência quando deve ir, e portanto que deve ir com outra postura, certo? E isto eu canso de orientar, porque, por exemplo, se tomar um grupo familiar, que nem sempre lhe é favorável a muitas coisas, pela sua moral, pelos seus valores, pela sua religião, pelas suas coisas, certo? Nem sempre ele é favorável, nem sempre semanticamente ele fortalece. Mas eu não posso bater de frente, não posso discutir, não posso brigar. Sou eu que vou ter que mudar a minha postura. E o trabalho que a gente faz para que a pessoa tenha maturidade, para que ela tenha uma outra estratégia, para que ela seja diferente, não na aparência, no modo de ser, é um aprendizado muito bem fino. A tal ponto que você pode estar no grupo de referência sem ser contaminado. Porque a resistência às mudanças que é feita pelo grupo de referência, ela é feita pelo grupo de referência em cumplicidade com a minha resistência. Certo? Não se faz a coisa sozinho e não se faz o grupo não faz sozinho. Então, esse último ponto, esse quarto ponto aqui, que é, numa palavra simples, a mudança de postura, de atitude, de modelo relacional com o grupo de referência, certo? Não é simples, mas é plenamente possível eu não ser contaminado e não ser mantido num sentido resistencial ao meu crescimento. Porque observe o que acontece com um detalhe. Eu posso ter momentos de relações onde eu me sinto motivado, me sinto impulsionado ao crescimento, às inovações, e eu não sei de onde que veio. E tem momentos de relações que eu me sinto deprimido, me sinto agressivo, me sinto desmotivado, me sinto desencorajado. E não sei por onde que passou isso. Porque nós temos que ter presente que há uma osmose que funciona. A psique, ela é invisível. A energia vital, ela é invisível. O contágio não é uma coisa visível, ele é invisível. Portanto, o grupo de referência, eu devo extrair, ter a postura certa, a atitude certa, o comportamento certo, as palavras certas, para que ele seja um reforço. E aquilo que é desalento, eu devo saber desativar, certo? E o quinto ponto aqui, para fechar o nosso take de hoje, o quinto ponto, eu devo entrar na rota da minha vida, da minha essência, do meu ser. O meu ser é criativo. O meu ser é inovador. O meu ser quer lugares diferentes. Ele quer passeio diferente. Ele quer pessoas diferentes. Ele quer um mundo novo a cada dia. Então, quando eu começo a me disciplinar, a me empenhar, a fazer esses movimentos criativos, inovativos, eu me sinto feliz, eu me sinto harmônico, eu me sinto forte, eu me sinto corajoso, me sinto alegre. E esse processo de sair da fixidez, de ser dinâmico, de ser ousado, de ter experimentos assertivos, é ele que reforça a decaída total da resistência. Porque não reforça a estaticidade, não reforça a repetitividade. O meu insionte, com a minha essência, me fortalece ao novo, me fortalece a coragem, me fortalece a ousadia, me motiva ao diferencial. Ao passo que o contrário, a resistência individual, a resistência material, a resistência dos grupos de referência, ela faz o contrário. Então, o quinto ponto aqui da ruptura de resistência é você entrar no teu mundo essencial, começar a segui-lo e começar a praticar as coisas que, de modo evidente, dão resultado, dão ganho, dão satisfação. E isso, na verdade, motiva a ser cada vez mais inovador, cada vez mais ser criativo e ser uma pessoa de sucesso. Valeu, gente!